Muito bem, povo de Deus, estamos de volta. Nós tivemos um problema de internet aqui, a net caiu. Mas nós vamos gravar esse vídeo. Esse vídeo vai lá para o Facebook e para o nosso quadro Explicando a Bíblia. Nossas lives elas têm um quê de explicar a Bíblia. Então nós vamos hoje falar sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, tá? Muito bem. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, nós vamos recomeçar. Gênesis capítulo 6, vamos ser direto e objetivo nesta live. Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. Diz assim: Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Pronto, esse é que queremos falar. Muito bem. Aqui nós temos dois termos: filhos de Deus e filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Segundo o rodapé da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a nossa fonte para a doutrina pentecostal. Amém? Nós temos milhares de Bíblias maravilhosas. Nós temos Bíblia Take, nós temos Bíblia de Estudo Genebra, da Editora Vida, nós temos Bíblias em hebraico, Bíblia Peshita, nós temos o Pentateuco aramaico, nós temos várias Bíblias hebraicas traduzidas, top material. Nós temos a Bíblia para poliglota, um material excelente para você que estuda de cunho acadêmico, massa. Mas para nós, os pentecostais, uma das melhores Bíblias para você que está começando a estudar a palavra de Deus, use a Bíblia de Estudo Pentecostal, muito boa. Ela é fonte das casas publicadoras da Assembleia de Deus. Então você faz o seu início com esse corpo doutrinário, com esse estilo doutrinário para você, que é brasileiro, que é cristão, que acredita na Trindade, que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então você segue por essa linha, tá? Depois que você estiver mais maduro, biblicamente, teologicamente, espiritualmente, você pode escolher a sua linha teológica. Aí você pode filosofar dentro das escrituras, né? Então, por enquanto, você primeiro aprende e depois ensina. Esse é o patamar. Vamos lá. De quem a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo que aqui, nesse texto aqui, que os anjos tiveram sexo com os seres humanos? Não, nenhuma parte da Bíblia não diz isso. Primeiro, anjo não é filho. Anjo é criatura criada por Deus. Adão não é filho, Eva não é filho, e você não somos filhos, nós somos criaturas de Deus. O filho biológico de Deus se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele que é gerado diretamente do Pai, como está escrito dentro das Escrituras Sagradas. É assim que nós cristãos entendemos a Bíblia, ok? A Santa Escritura de Deus. Vamos lá. De quem é que a Bíblia está falando aqui? Versículo 2. Os filhos de Deus. Esse termo bíblico teológico, ele está falando aqui quem são os filhos de Deus. Sem dúvida, os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Deuteronômio capítulo 14, verso 1, Salmo 37, verso 15, Osés capítulo 1, versículo 10. Então essas são as linhagens, aleluia. Esses casamentos que eles fizeram com as filhas de Caim, nós sabemos que foi aquele que matou Abel e casou-se com uma mulher de uma nação desconhecida e estranha que já estava lá, em outra localidade de onde Caim cresceu. Então, para explicar essa parte aí, vou gravar outro vídeo sobre Caim. Então, para explicar outra parte, nós temos que ir lá em Adão, explicar para você que quando às vezes fala de Adão, está falando de seres humanos, daí você vai enxergar, vai chegar na origem da mulher de Caim e é a mulher de Caim. Então, de lá veio a depravação humana. Foi de lá, Caim com sua mulher e sua corja, vamos assim, seu povo lá, deram. Resultando isso,
essas mulheres que eram lindas e formosas, eles casaram, e desses filhos também não nasceu gigante, né? Esse termo aqui, gigante, você vai ver aqui, aleluia, glória a Deus, versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque eles também é carne, porém os seus dias serão 120 dias, e haverá naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos do homem de Deus, quando os filhos de Deus entraram, as filhas do homem dela geraram filhos, estes eram, aqui é a explicação desse termo que diz, ele era gigante, tá? Só para você entender. Eles eram varões, está falando, dizendo que eram pessoas, homens humanos, seres normais, de boa fama, valentes de boa fama. Então essa era a grandeza do ser humano. Grande nome, grande fama. Você vê os grandes homens de Deus, quem são? Aqueles que são famosos, aqueles que Deus deu o dom de arrastar a multidão. Não é como alguns outros que o dom deles é outros dons. Não é dom de crescimento, não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os profetas menores da Bíblia, o que é isso? É porque eles tiveram curto período de profecia, não é como Jeremias e Isaías. Isaías foi grande porque o período de profecia foi um período extenso, mas todas as profecias do pequeno e dos grandes profetas são válidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuando aqui rapidamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 30, Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 25, ele deixa bem claro que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Os anjos de Deus são seres espirituais e não têm corpos. Os anjos não têm a permissão dada por Deus, a menos que Deus assim faça, que eles façam a personificação, a materialização carnal para fazer alguma obra na terra. Então, em hipótese alguma, a Bíblia vai ter respaldo bíblico para dizer que anjo teve relação sexual com mulher. Não existe isso. Não existe semideuses dentro da Bíblia. Isso aí é cultura grega romana, isso aí é invenção de Satanás para ludibrícia. Zerou de novo.